Boa noite, que a paz de Deus esteja com todos e que a paz de Deus reine sobre todo o povo de Deus. Amém? Vamos estar mais uma vez, antes de começar a leitura da palavra de Deus, estarei fazendo uma breve oração rápida para que, após a oração, venhamos dar prosseguimento à leitura da palavra de Deus. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, me coloco diante de Ti, me coloco diante da Sua presença, me coloco diante do Teu altar, porque o Senhor é soberano, o Senhor é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor é que governa, o Senhor tem o controle total nas Tuas mãos, por isso ficamos felizes e alegres, porque sabemos que tem um Deus Todo-Poderoso que governa todo esse mundo. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, porque a honra, a glória e o louvor é somente Tua. Quero ser somente instrumento nas Tuas mãos, para que eu possa, Senhor, ministrar a Tua palavra nesta noite. Que Tu possa preparar a Tua igreja para receber a Tua palavra. Retira os tampões dos ouvidos, Senhor, do povo da Tua igreja, que o Senhor prepara mente, corpo e alma da Tua igreja para receber a Tua palavra, para que a Tua igreja possa entender o que Teu Espírito quer falar nesta noite. Repreende, Senhor, pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, repreende toda artimanha de Satanás, repreende toda ação diabólica sobre a ministração da Tua palavra. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, toma nossas vidas em Tuas mãos, que eu seja instrumento nas Tuas mãos, de valor. Retire de mim toda soberba, retire de mim todo eu, retire de mim todo orgulho, toda altivez, porque o Senhor conhece o meu nome e o Senhor me conhece muito bem, conhece muito mais do que eu. Então, retire tudo isso que não te agrada, mas acrescenta em mim aquilo que eu estou mais precisando, que o Senhor conhece. Então, Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa leitura da palavra hoje se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 37. E diz assim a palavra de Deus: E habitou Jacó na terra das peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 16 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia dele a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que todos os filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas comprida. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, e por isso
odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atanavam feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e lhe inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais odiavam, por causa do seu sonho, de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, tendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-se a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e disse-lhe que o sonho é esse que tiveste. Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apresentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-me Israel: vá agora e ver se vão bem teus irmãos e o rebanho, Trazer-me notícia. Assim o enviou, vale de Edom. E ele foi a Siquém, e um homem encontrou a José, e andava errante pelo campo. Ele perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Disse-me: onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu, e disse: vamos a Dotã. E então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe ouviram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora, mantemo-lo e lancemo-lo numa desta cisterna, e diremos que um animal selvagem o comeu, e vejamos-lhe que lhe darão o sono. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derramareis sangue, lançai na cisterna que está no deserto, e não ponhas a mão sobre ele. Isto disse para livrar dele, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despediram da túnica. A túnica está lá de mangas compridas que trazia, e
tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. E então disse-lhe Judá e seus irmãos: do que nos aproveita? De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vinde, vendemos-los aos ismaelitas e ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram e passaram os mercadores midianitas. Os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito, tendo Rube voltado à cisterna, e eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes. E, voltando seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas comprida, fizeram-na levar ao seu pai e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele recebeu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco. E lamentou-se o filho por muitos dias. Levantaram-se dos seus filhos, todas as suas filhas, para consolar a ele. Porém, recusou-se a consolar e disse: chorando, descerei o meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Entremente, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, o comandante de guarda do exército. Amém? Isso até aqui. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Tema da mensagem: José, vocação para transformar tragédias em bênçãos. Gênesis capítulo 37, tudo, né? O trajeto mais curto entre o nadar e o sucesso, muitas vezes, é a tribulação. O trajeto mais curto entre o nadar e o sucesso de muitas vezes é a tribulação. José era um filho de Jacó, com suas amadas, com sua amada Raquel, e a preferência de seu pai gerou ciúmes e ódio em seus irmãos, que planejaram matá-lo. Porém, salvo por Rubem, foi vendido para o Egito, onde serviu na casa de um alto oficial. Foi assediado, mas fugiu, sendo por ela acusado, preso na prisão. Ganhou simpatia dos carcereiros e interpretou sonho de outros presos. Depois acabou interpretando os sonhos de Faraó, que previa uma grande fartura de alimento.
por 7 anos, e depois de 7 anos, a seca e fome em todo o mundo. Ao apresentar solução para os problemas, José foi eleito como governador do Egito e ali usado para preservar a vida de seu povo e dos demais povos. José é visto como símbolo de uma vida abençoada e próspera. Vemos José como um vocacionado para transformar tragédias em bênçãos, né? E eu quero deixar 3 coisas importantes na trajetória da vida de José. A primeira coisa importante na trajetória da vida de José é a trajetória na vida dele mesmo. Começa uma vida com uma trajetória. A casa do pai, né? Da casa do pai à cisterna, José um dia estava no seio da sua família, estava no seio de sua família e cercado de cuidados, confortos, sentindo-se totalmente seguro. No dia seguinte estava jogado numa cisterna fria, escura, na expectativa de morte. Na expectativa de morte. Né? Na expectativa de morte. Da cisterna ao mercado dos escravos. Da cisterna, José foi levado à escravidão. Antes era livre, agora escravo. Porém a morte na cisterna dera lugar à possibilidade de vida e ainda que como escravo, melhor ser escravo do que ser defunto, né? Do mercado de escravo ao serviço na casa de Potifar. Antes, José era servido em sua casa. Agora, servia a outros, porém, encontrou um patrão que o apreciava muito, o seu trabalho. Do escravo livre ao prisioneiro. Parecia que a vida de José havia dado uma pequena melhorada, mas agora piorava tudo de novo, pois ele estava preso, acusado de traição ao seu senhor por assédio sexual, né? De prisioneiro a governador. No entanto, na expectativa da condenação, José teve sua vida completamente mudada, assumindo o cargo de governador no Egito. Aqui está sendo a primeira trajetória na vida de José. Primeira trajetória. Ele sai da casa do pai à cisterna, depois da cisterna ao mercado dos escravos, depois do mercado dos escravos ao serviço da casa de Potifar, dos escravos livre aos prisioneiros e depois de prisioneiro a governador. É uma trajetória, amados, para que vocês entendam o que Deus faz em uma tragédia que acontece com nós, o futuro que Ele, mesmo às vezes, deixa acontecer. Assim Ele fez na vida de José. Essa é a primeira trajetória, né? Primeira trajetória de José. Segunda trajetória, segunda coisa, né? A bênção na vida de José, apesar das dificuldades. A bênção na vida de José, apesar das dificuldades. O que aconteceu? Sua vida
fora marcada pela dureza mais do que facilidade. No entanto, uma vida marcada pelas bênçãos de Deus. Foi abençoado na casa de seus pais. Apesar do ódio e do ciúme de seus irmãos, José foi abençoado. Amor preferencial de seu pai acabou prejudicando o filho em toda a família. Gênesis 37, capítulo 37, versículos 6 a 9. José foi abençoado na cisterna. Foi abençoado na cisterna. José tinha diante de si uma sentença de morte, mas teve bênção de ser livre da graça, né? Livre graças à consciência de seu irmão Rubem. Gênesis 37, 20 ao 22. José foi abençoado como escravo. José foi vendido no melhor mercado de escravo do mundo e comparado como um alto oficial de Faraó. Gênesis 37, 28 e 36 e 39, capítulo 39, versículo 1. José foi abençoado como mordomo. Apesar de sofrer o assédio da patroa, José não se corrompeu. José teve a tua postura de um homem de Deus. Assim que Deus quer com cada um de nós, que viemos ter essa postura, né? Mesmo entre a tribulação que acontece com cada um de nós, que viemos ter postura, nunca sair do foco, que é Cristo Jesus. Gênesis 39, versículo do 2 ao 6, né? Foi abençoado como preso, apesar dos anos frios e escuros do cárcere, foi abençoado. Gênesis 39, 21 a 23. Foi abençoado como o homem de Deus. José podia ver o futuro, pois sua visão ia além dos problemas pelos quais passava. José foi abençoado como um homem de Deus. José poderia ver o futuro, pois sua visão ia além dos problemas pelos quais passava. Gênesis 41, 11, 15 e 16. José foi abençoado como governador, apesar dos tempos de crise. Mas José foi abençoado na administração da maior potência econômica de sua época. Gênesis 41, versículo 40. José foi abençoado como governador do Egito, apesar dos tempos de crise. José foi abençoado na administração da maior potência econômica daquela época, da sua época. Então, glorificado e exaltado seja o teu nome, porque o seu nome, Senhor, seu nome é poderoso. Terceira coisa, na trajetória de José, terceira coisa, as marcas de uma pessoa abençoada. A visão de José era um homem que tinha visão do futuro, e por isso era chamado de sonhador, né? Gênesis 39, 21 ao 23. Ele sabia que Deus tinha algo para ele e cria nisso. Ele tinha convicção dele, verdadeira. Mais tarde, ele prova ser um homem de visão, dando ordens e respeito aos seus ordens a respeito de seus pais. Sabia que um dia o povo seria liberto do Egito. E ele acreditava nas promessas feitas
a Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 50, capítulo 50, versículo 25. Segundo, caráter. José era, antes de tudo, um homem de caráter íntegro, uma mulher que tinha poder sobre ele, tentava-o como homem e o aprisionava como empregado, mas ele não deixou se envolver. Muitas pessoas, no lugar de José, usaria pretexto para justificar sua falta de caráter. E ele não, ele manteve a sua postura, manteve a tua postura naquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Um homem de caráter, um homem de postura, né? E não é para qualquer um não, hein? Isso não é para qualquer um não. Não é qualquer um que tem esse tipo de postura como o José, não. Se eu não fizesse, perderia o emprego. Não tinha como resistir ao assédio, mas nada disso justificaria o pecado. José tinha caráter. José tinha caráter. Ele tinha postura de homem de Deus. Terceiro, simpatia. O carcereiro gostou de José, pois era uma pessoa abençoada por Deus e irradiava simpatia onde quer que fosse. Então o cara, ele tinha simpatia, ele tinha suas qualidades. José tinha as suas qualidades. E ele, aonde ele passava, ele transformava. Ele tinha um poder de transformar as pessoas na simpatia. As pessoas olhavam e via claramente o brilho de Deus na vida dele. José aproveitou a oportunidade. Lembra-te de mim, hein? Lembra-te de mim. José falando, lembra-te de mim. José havia feito um favor ao copeiro-chefe e não perdeu a oportunidade de pedir que lembra-se de mim, hein? Lá na frente, lembra-se de mim. José era positivismo, né? Era um homem positivismo. Ele era positivo. Os tempos seria difícil, mas poderia ser administrado. Deus revelou o sonho a José, mas ele foi positivo a mostrando a sabedoria ao propor as soluções de uma pessoa positiva e abençoadora. Não vê a desgraça como pessimismo, mas crê que Deus mostra em meio de tribulações, de crise, como administrá-lo de uma outra forma. Então, José, ele era positivo. Ele tinha positividade. As coisas podiam estar totalmente ruins, mas Deus dava sempre sabedoria para ele poder administrar a situação. José tinha coragem, aceitou o maior desafio de seus dias, prevenir a terra para enfrentar 7 anos de fome. Coragem, ele teve coragem, aceitou o maior desafio de seus dias, prevenir a terra de enfrentar 7 anos de fome. Gênesis 41, versículo 47 ao 57. Perdão, José perdoou seus irmãos. José tinha postura de um homem de Deus. Ele tinha com ele o Senhor. E por isso, José perdoou seus irmãos. Uma pessoa abençoada
não pode guardar rancor, amargura e nem ansiedade por vingança. Gênesis 45, 4 e 5. José teve esperança na justiça divina. José esperou tudo. José sofreu calado. Ele não falou nada. Nadinha com o Senhor. Não murmurou nenhuma vez. Ele fez o seu papel de servo. Só serviu o Senhor. E aí, lá na frente, o Senhor vai e me coloca José como governador do Egito, governador da maior potência que era naquela época. José como governador, administrando o Egito. E isso acontece nos dias de hoje. Basta que nós venhamos sim como José. Caráter, homem ter seu caráter de homem de Deus, e com certeza Deus confia, porque Deus conhece o nosso coração. Basta que venhamos fazer com excelência, amor, dedicação e obediência ao Senhor, assim como José do Egito. José não se preocupou em responder às acusações e nem ficou murmurando, revoltado com Deus e com todos. Ele tinha consciência de que ele havia, de que ali havia acontecido e esperou na justiça divina. Na justiça divina. Gênesis 40, 15. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa passagem de José, ela é muito gratificante. É uma passagem que nos mostra o que Deus às vezes faz em nossas vidas, Às vezes Deus tem propósito e nós não entendemos o propósito de Deus, e muitas das vezes nós não fazemos como José. José não falou nada, foi vendido, foi jogado na cisterna, teve sua tribulação, mas ele era convicto que Deus estava com ele. E Deus pegou tragédia, transformou tragédias em bênção. Muitas das vezes em nossas vidas acontece isso. Muita tragédia que acontece na nossa vida, para lá na frente Deus mostrar e exaltar cada um de nós. Só que nós não queremos esperar. Achamos que o tempo é nosso, e o tempo não é nosso. O tempo é do Senhor. O Senhor sabe administrar o tempo dele. O Senhor sabe transformar tragédia em bênção, mas no tempo dele. Então, eu quero dizer aos amados, fique atento naquilo que Deus te chama. Fique atento naquilo que você tem passado na tua vida. Se é uma tribulação muito longa, você pergunta a Deus, porque Ele vai te responder. Assim Ele respondeu a José. Quero finalizar. Num dos países como o nosso, em tempos como este que estamos vivendo, onde muitas tribulações, nos assola, onde corremos o risco de vida todos os dias, onde as dificuldades aumentam, onde as drogas invadem e a moral decai cada dia, o único projeto capaz de dar certo é o de José. Projeto de José. Para isso, devemos lembrar de alguns dos seus princípios. Não assuma dificuldade familiar como irreversíveis. Não aceite ódio como fatalidade. Não aceite
Não aceite cair em túneis sem fim. Se você cair na cisterna da depressão, da angústia, da ansiedade, da frustração, da derrota, saiba que sempre há um modo de sair. Não admita a existência de problemas perpétuos, mesmo que você não esteja na posição que desejaria ocupar ou fazendo aquilo que gostaria de fazer. Encare o que lhe aparece algo para fazer. Não tenha medo de crescer de repente. Peça sabedoria a Deus para lidar com o sucesso. Não desperdice as oportunidades. Não acredite que existam situações imutáveis, que não existem situações imutáveis. As tentações, lutas vêm na proporção da nossa força. E Deus nos dará graça de enfrentá-la e não se assombre diante dos grandes desafios. Só os capazes são escolhidos e aceitam o desafio. Não se esqueça de onde você veio. Lembre-se daqueles que colaboraram para seu sucesso, com gratidão e misericórdia. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor.